Então, pessoal, estamos de volta e agora eu vou falar de uma doença que é relativamente comum em algumas partes do mundo, não necessariamente aqui no Brasil, e que tem a ver com a digestão de carboidratos. Então, vocês devem ter, quando eu falei das enzimas, devem ter percebido como uma delas são relativamente comuns. E uma doença que é comum, causada por uma deficiência, na verdade não é uma deficiência, mas a falta de uma enzima, é a intolerância à lactose, que é que eu vou falar para vocês hoje agora. Então, vamos lá. Então, a intolerância à lactose, ela tem os seus sintomas descritos há mais de 2000 anos por Hipócrates lá na Grécia, mas só no início do século XX é que ela foi de fato identificada, e só na década de 60, 1960, que a gente começou a entender a base bioquímica da intolerância à lactose. Por que algumas pessoas se tornavam intolerantes à lactose depois de um tempo? Queria fazer só uma ressalva que quando eu falo intolerância à lactose, é quando é definida quando você, depois de adulto ou na adolescência, depois que você deixa da fase da criança, aquele paciente ele passa a não conseguir mais consumir leite ou derivados de leite, dependendo do grau da doença. Tá? É diferente de uma criança que nasce com alergia à proteína do leite. Então, isso não é intolerância à lactose. Tá? Uma outra coisa é alergia à proteína do leite. Tem crianças pequenas, você tem que normalmente alimentado com leite especial. E alguma vez ela não pode nem tomar leite de vaca, às vezes não pode tomar nem ser amamentada pela mãe. Ela vai tomar um leite especial sem proteína do leite, a caseína. Tá? Mas o que eu estou falando de intolerância à lactose, que ela acontece depois que a transição da criança para a vida adulta. Tá? Então essa é a intolerância à lactose que eu estou falando para vocês. E como é que é a epidemiologia dessa doença? Então aqui nesse trabalho, nessa revisão de 2009, a gente tem aqui os diferentes grupos étnicos do mundo que tem uma quantidade muito baixa de lactase, tá? Depois de adultos, e provavelmente vão ter intolerância à lactose. Tá? Então é muito comum nos grupos étnicos asiáticos, tá? Então China, Japão, Índia, você tem uma quantidade relativamente alta de pessoas com intolerância à lactose, que 90% da população chinesa é intolerante à lactose, tá? E aí a gente vai diminuindo e você vê aqui que, de modo geral, os australianos, né, não os aborígenes, então os colonizadores australianos, descendentes de europeus, pessoas do norte da Europa, Finlândia, tem uma quantidade relativamente baixa de intolerância à lactose, então eles conseguem continuar consumindo leite depois de adultos, de modo geral. Tá? Então a gente olha aqui na América do Sul, a gente tem mais ou menos 50% das pessoas, certo? Então, se a gente pensa que a gente tem essa diferença por grupo étnico, aí se espera que a gente tenha uma doença provavelmente carregada geneticamente, não a ver com o ambiente, né? Senão você teria o grupo étnico da pessoa não seria tão importante, mais importante do que o ambiente. Então, provavelmente tem alguma coisa genética envolvida nisso que é herdada de pai para filho, tá presente naquele grupo étnico. E aí, se a gente olha então a expressão da lactase, o que acontece é o seguinte: a gente pode então dividir as pessoas em dois grupos, né? Então são lactase persistentes, ou seja, eles continuam tendo lactase depois de adultos, e os chamados hipolactos, que são poucos, tem pouca atividade de lactase. Então vou chamar isso aqui de não persistentes, tá? Então, quando você compara esses dois grupos, né, você vê que você tem uma atividade lactásica por proteína muito maior nos persistentes do que nos não persistentes. Então, depois de adulto, as pessoas perdem a capacidade de digerir lactose. Mas se a gente olha a relação entre atividade lactásica e a expressão do gene, ou seja, a quantidade de RNA que a gente tem sendo produzida, a gente não vê uma diferença significativa. Então a relação atividade-RNA é igual. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem uma mudança. Então essa enzima aqui ela não é menos eficiente. Tá? Ela tem a mesma atividade por quantidade de RNA. Então provavelmente o que está acontecendo é que essas pessoas que têm uma intolerância à lactose, elas estão tendo uma redução na expressão do gene depois de adultos. Tá? Então o gene deixa de ser expresso. E por algum motivo as pessoas persistentes mantêm a expressão desse gene por mais tempo. Então qual é o problema de você não ter lactase?
tem dois, basicamente. Então, se você não tem lactase, sobra lactose. Então, lembra que a gente não consegue absorver a lactose vai ficar rodando no seu intestino sem ser degradada, sem ser absorvida. Embora você não consiga absorver, as bactérias presentes no seu intestino conseguem. Então, elas degradam a lactose, usam esse açúcar como fonte de energia, crescem mais rápido do que a gente consegue controlar e acabam gerando gases e toxinas que acabam irritando o intestino e a pessoa vai ter então dor de barriga, flatulência, diarreia. Tá? Então é uma condição bem pouco confortável. E, além disso, se você tem um excesso de lactose no lumen do intestino, você causa um desbalanço osmótico e aí você acaba tendo a água sendo carregada das células ou a água do corpo acaba sendo transportada para dentro do lumen e você pode ter uma perda de água nas fezes, tá? Então você pode ter uma diarreia, no caso osmótica. E a diferença é a seguinte, né? Então um indivíduo que tem lactase, ele digere a lactose num copo de leite em 15 minutos e um cara que não tem lactase, ele vai levar mais ou aproximadamente 2 horas para fazer a mesma coisa. Então, 8 vezes mais tempo. Tá? Então, isso é o suficiente para essas bactérias fazerem a festa com essa lactose que está sobrando ali. E por que então, por que algumas pessoas não mantêm a produção de lactase depois de adultos, tá? Então, várias coisas foram pesquisadas. Então, trouxe um exemplo aqui num artigo de 93, que trataram então os indivíduos com o hormônio da tireoide T3 e viram que você conseguia ter um aumento significativo da atividade da lactase sem alterar a atividade da sacarase. Então não era uma coisa geral de aumento de digestão de carboidratos no intestino, era uma coisa específica de lactase, mas isso não necessariamente tem a ver, porque não necessariamente as pessoas que têm intolerância à lactose têm algum problema na tireoide, né? Essas pessoas não têm hipotireoidismo, uma redução de hormônio T3. Então não é o que explica a doença. Então, quando a gente faz análise genética dessa doença, você olha como que isso é herdado de pai para filho, a gente vê que esse tem um gene de dominância incompleto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, vocês lembrarem lá do ensino médio, azão-azinho, então a gente falou de albinismo na última aula, então se você é azão-azão, você produz melanina, se você é azão-azinho, você continua produzindo melanina, no caso a gente está falando de tirosinase, porque uma tirosinase é o suficiente, então mesmo que você não tenha um dos cromossomos com a tirosinase funcionando, uma delas é o suficiente para você manter a atividade do gene, a atividade da via. E se você é azinho-azinho, então você tem albinismo, então você não tem nenhuma tirosinase, você não produz melanina, tá? Isso é um gene de dominância completa, então basta você ter um gene, um alelo funcional, que você mantém o fenótipo. Quando eu falo de um gene de dominância incompleta, o que eu estou falando é que você tem uma condição intermediária. Então, cara, que é azão-azão, ele tem lactase, normal. O que é azinho-azinho, ou Lzinho, vocês escolherem a letra, ele não tem lactase, depois de adulto, então intolerante à lactose. E o cara que é azão-azinho, então fica no meio do caminho, ele fica de fato no meio do caminho. Então ele tem um pouco de lactose, mais do que o sujeito azinho-azinho, mas menos do que o sujeito azão-azão. Então ele fica no meio do caminho. Então isso é um gene de dominância incompleta. Então isso quer dizer que esse cara aqui talvez ele consiga comer um queijo, participar de um queijos e vinhos, mas talvez ele não consiga tomar muito leite, fazer uma festa do leite, sei lá, mergulhar numa piscina de leite. Ele fica no meio do caminho. E é muito difícil você estudar genética humana, porque normalmente as famílias humanas são pequenas, se você excluir o Mr. Catra. O Mendel era fácil de fazer, porque ele pegava um monte de ervilha, então cada ervilha ali, um pé de ervilha, ele tirava um monte de ervilha, e cada um desses ele conseguia fazer as contas genéticas da herança mendeliana. Mas para famílias humanas é relativamente difícil, você tem que estudar várias famílias juntas que tenham a doença para você conseguir chegar a tentar descobrir aonde, em que pedaço do genoma está esse problema. Então, nesse trabalho de 2003, eles estudaram famílias na Finlândia, onde a doença é relativamente rara. Eles conseguiram algumas famílias para estudar intolerância à lactose. O que eles descobriram? Eles descobriram que isso aqui dá um pedaço do cromossomo humano, tá? Aqui está o gene da lactase, e eles descobriram que esse pedaço aqui provavelmente é onde estava o problema, que eles chamaram de locus da intolerância à lactose, tá? Isso ficava dentro de um gene, que
MCM6. Esse gene aqui, ele é um gene que codifica uma helicase, né? Um gene que está envolvido, a proteína então é responsável por separar fitas de RNA ou de DNA ou RNA. Não tem muito a ver com intolerância à lactose. Mas se vocês repararem, ele está imediatamente antes do gene da lactose, provavelmente no promotor do gene. Então eles descobriram duas mudanças pontuais que estavam envolvidas com a intolerância à lactose. Tá? Então aqui você podia ter aqui nesse ponto você pode ter um C ou um T, e aqui nesse ponto você pode ter um G ou um A. Tá? E eles viram o seguinte: se você pega as pessoas lá, então as pessoas que têm lactase, então são tolerantes à lactose, ou elas têm C e T ou T e T. Então se você tem um T, você tem você mantém a lactase, tá? Se você tem um A, então se você é GA ou AA, você também mantém. Todo mundo que era intolerante à lactose, ou seja, lactase não persistente, eles eram CC e GG, tá? Isso se repetia então para os outros casos também. Então o que dá base está aqui. Então por que as pessoas têm a intolerância à lactose? O que acontece na verdade é que provavelmente não, mas se vocês pararem para pensar, o ser humano é o único ser que continua bebendo leite depois de adulto, porque nós somos os únicos que conseguimos domesticar as vacas, tá? Então a gente tem uma disponibilidade para beber leite depois disso, então faz sentido que a gente use. Então na verdade as pessoas que são tolerantes à lactose, né, elas sofreram essa mutação. Então o gene original tinha um C e um G, e aí você tem uma mutação que transforma isso em um T em um A, e aí você passa a manter a expressão da lactase, manter a expressão da lactase depois que você cresce. Então você consegue manter o gene normalmente. Então as pessoas normais são intolerantes à lactose. Então o gene original você diminui a expressão como qualquer outro mamífero desse planeta. Por outro lado, se você é um X-Men, o seu poder é continuar bebendo leite depois de adulto. E aí essa mutação para T e para A faz com que o gene da lactase continue ativo. Tá? Então, na verdade, o que a gente fala que é uma doença, que a doença, na verdade, é a condição original. As pessoas que conseguem beber leite depois de adulto, na verdade, é que são os mutantes. E isso é uma coisa muito interessante que permite a gente ver a seleção natural na espécie humana. Isso é um dos exemplos que a gente consegue ver. Então, nesse trabalho de 2003, o que os autores fizeram foi o seguinte: nesse gráfico aqui da Europa, esse gráfico aqui mostra o grau de tolerância à lactose. Então, quanto mais vermelho, mais tolerante à lactose a população é. Então, você vai vendo que conforme você vai andando para aqui da Dinamarca, da Escandinávia, em direção aos outros pontos da Europa, Península Ibérica, Itália, Grécia, você tem uma redução da tolerância à lactose. Tá? E que, por outro lado, aqui é uma análise genética dos rebanhos de vaca leiteira. Quanto mais vermelho, mais variável o genoma da vaca é. O que isso indica? Isso indica o seguinte: esses rebanhos aqui são rebanhos mais antigos, estão mais diversificados. Então, o que a hipótese, né, dos autores é que conforme as vacas foram domesticadas nesse momento aqui, lá, muito tempo atrás, no início da agricultura e da pecuária humana, quando a gente começa a se estabelecer como civilização, e esses rebanhos vão sendo levados aos poucos para outras regiões da Europa. Por que isso demora? Por que a diversidade gênica das vacas diminui? Porque você não leva todas as vacas. Então você leva um touro e algumas vacas para você manter um novo rebanho aqui. Quando você faz isso, você está levando só um pai. Então todo mundo que nasce daqui é irmão, pelo menos meio irmão. Todos os bezerrinhos são meio irmãos. Tá? Isso reduz a diversidade genética daquele rebanho. Quando você vai levar um próximo rebanho para cá, você também não leva muitos touros, você leva um touro só e algumas vacas. Então você está diminuindo cada vez mais a diversidade genética. Isso bate muito bem com a tolerância à lactose. Isso quer dizer o seguinte: provavelmente aqui surge esses genes, como você tinha mais as vacas surgem aqui, ou elas são domesticadas aqui, você tem uma abundância de leite nessa região. Tá? Então, se você imaginar no momento que você não tem o supermercado, obviamente tem que caçar e colher o que você vai comer. Fome era uma coisa comum, mas se você tem leite, que é super rico em proteína e em gordura, é uma vantagem evolutiva você poder consumir esse leite. Então se você é tolerante à lactose, você consome esse leite
provavelmente você vai sobreviver a mais, você vai ter mais energia, vai conseguir sobreviver a mais coisas da vida, no mundo cruel que era antigamente, e você vai deixar mais descendentes. Como isso como a doença, né? Como a tolerância à lactose é genética, isso passa para os seus filhos também são capazes de beber leite depois de adultos e também tem mais filhos. Então isso espalha o gene nessa região. Então isso bate muito bem a tolerância à lactose na Europa com a domesticação das vacas. Isso explica porque que a gente viu lá no início de por que você tem poucas, por exemplo, pouquíssima tolerância à lactose em asiáticos, porque eles não domesticaram vaca, né? Eles não usam leite tradicionalmente na cultura. Tá? Então, como eles não tinham acesso às vacas, esse gene nunca foi selecionado na população e você não teve a intolerância à lactose, na sua grande maioria até hoje. Mas a intolerância à lactose, ela não é a única doença presente, embora ela seja bem pouco grave, porque você consegue tratar isso muito fácil. Então, o tratamento mais fácil para a intolerância à lactose é você não beber leite ou derivados, dependendo do grau da intolerância à lactose que você tem. Você pode simplesmente não consumir os derivados de leite. Ou então, se você gostar muito de sorvete, você pode tomar tabletes de lactase. Então, a enzima, você toma a enzima junto com o alimento, um pouco antes, um pouco depois. E esse tablete de lactase vai ajudar você a digerir a lactose e você não vai ter os efeitos da intolerância. Mas uma outra deficiência que é bem mais grave e bem mais rara também, porque como ela é muito mais grave, ela foi pouco selecionada, então também de novo pensando em seleção natural, pessoas com deficiência em sacarase acabam morrendo se não forem ajudadas medicamente. Então você tem deficiência em sacarase, tá? Então você não consegue digerir sacarose, que é um açúcar muito mais presente na nossa alimentação, então muito mais grave. Então aqui nesse paper antigo de 96, isso aqui é peso da criança e aqui é a idade em meses, tá? E aí o que a gente vê é que todas essas crianças aqui têm deficiência em sacarase diagnosticadas. Então vocês veem que elas têm um ganho de peso muito pequeno comparado com uma criança normal. E aqui quando você tem essas setinhas é que elas foram internadas no hospital e começaram a receber alimentação direta na veia. Então você bypassa a etapa de digestão e elas voltam a ganhar peso rapidamente. Então elas têm crises, perdem peso, são tratadas e voltam a subir. Então a deficiência em sacarase é muito pior, porque é muito mais difícil você conseguir retirar a sacarose da alimentação. Tá? Então esse é um exemplo de doença metabólica, intolerância à lactose. E agora na próxima aula eu vou falar de metabolismo de carboidratos em si. Beleza? Então até daqui a pouco.